Então tá, essa é a aula número 10 agora. Hoje teremos a aula 10, 11 e 12 e parabéns, vocês fecharam a matéria. Hoje a gente fecha a matéria. Bom, como eu fiz aqui o ciclo no quadro, deixa eu ver se consigo dar mais clarificação aqui, ok. Como você vê aqui o ciclo no quadro, a teologia ela é centrífuga. A teologia não é centrípeta. Centrípeta é o que vem de fora para dentro. Centrífuga é o que sai de dentro para fora. Então, a teologia, ela tem vários braços, vários, que a gente está estudando, né? Por exemplo, tem a teologia pastoral, tem a teologia sistemática, a teologia litúrgica, tem a escatologia, a teologia pastoral, ela cuida do trabalho do pastor para com a igreja. A sistemática, ela tem várias ramificações de trabalho, várias direções de trabalho. A litúrgica, ela contempla o comportamento do culto em si na igreja. A escatologia trata das últimas coisas, mas tem muito mais aqui. Isso aqui é só um exemplo para a gente dar para você entender um pouquinho do que é a teologia. Vamos agora, então, à nossa lição aí que está na apostila. Eu vou abrir aqui para a gente a nossa apostila. Vamos ver aqui se é isso aqui. Essa é 11, essa aqui é 10. Muito bem. Vamos pegar aí do começo. Ok. Opa. Pronto. Divisões da teologia. Deixa eu pôr aqui em cima, vai ficar melhor para a gente ver. Ok, isto. Glória a Deus. Divisões da teologia. A parte 2 aí, aula 10. No primeiro quadrinho está aí a teologia bíblica. Teologia bíblica. Aí você vai falar, professor, teologia bíblica? Mas teologia não é bíblica? Não. É o que eu já expliquei. Tem teologia que não é bíblica. Porque teologia é estudo, é theos logos. Estudo de Deus. E a mitologia grega, né? A mitologia egípcia já tinha suas teologias. Então, não é sempre que é cristã a teologia. Mas aqui nós temos a teologia bíblica. Teologia bíblica é a sistematização dos ensinos teológicos de acordo com as suas ocorrências nas diversas partes da Bíblia. Então, ela é, de certa forma, geral, né? Essa sistematização utiliza um critério fenomenal e não de tópicos. Ou seja, a teologia bíblica, ela estuda o fenômeno e não o tópico em si. Quem vai fazer o estudo dos tópicos será a teologia sistemática, não a bíblica, né? Não tem como propósito reafirmar as expressões da Bíblia em uma moldura atual. Enquanto a teologia sistemática divide a teologia em tópicos cronológicos e investiga pontos salientes, bem distintos. A teologia bíblica trabalha os assuntos no geral, com uma cobertura mais ampla, sem necessitar de especialização e temas. Por exemplo, vamos falar sobre a Arca de Noé, ok? A teologia bíblica, ela fala de uma forma geral. Agora, se eu for olhar a Arca de Noé por um outro viés, vamos ver ali que a arca representa a salvação, que Noé representa o profeta pregando, que a palavra de Noé representa o pregador. Aí é uma análise mais sistemática. Mas a teologia bíblica, ela vê de uma forma geral. Continuando aí nesse quadrinho aí, a teologia bíblica estuda os fenômenos no geral. Uma completa a outra. O Rick Pratney diz que a teologia bíblica é como se espera, aquela na qual a Bíblia é claramente tomada como único ponto de referência para discussão. Então, deixa eu botar aqui ó, o quadro. Vocês estão conseguindo ver aí o quadro, não? Não. Consegue não, né? Não. Não, tem miniatura.
Tá miniatura? Bom, depois no vídeo vai ficar interessante. Vamos continuar aqui então. É a teologia da salvação. A teologia da salvação é a que trata sobre a salvação. A gente vai voltar nela com mais propriedade lá na frente, né? Mas ela significa o tema central da igreja, que é a salvação em Cristo Jesus. É a teologia que trata da salvação humana e seus tópicos, também conhecida como soterologia, que vem do grego, com a palavra construída sob a base dois vocábulos, sotérios, que significa salvação, e logos, que significa palavra, princípio, estudo ou ensino. Logos é tudo isso aí. Logos, iota, sigma. Mas você não consegue ver daí, né? Ok. Eu acho que depois, quando colocar na rede, dá para ver. A partir dessa junção, temos estudo da salvação. Para Millard é um grande teólogo que fala sobre isso, né? Para Millard, a salvação é a aplicação da obra de Cristo na vida do indivíduo. Por conseguinte, a doutrina da salvação é de interesse e importância especiais, já que diz respeito à mais crucial de nossas necessidades. Embora o termo salvação talvez pareça ter um significado um tanto óbvio para as pessoas familiarizadas com ele, existe mesmo em ciclos cristãos concepções bem distintas do que se entende por salvação. Então, vamos lá. O tema salvação na Bíblia, ele é constituído de algumas vertentes. Nós vamos estudar algumas delas. Não nessa aula, mas vai ser em outro módulo. Essa aula aqui é uma sinopse, é uma visão geral. É como se você pegasse um avião e voasse por cima da matéria. Mas vai ter um momento que a gente vai aterrissar e trabalhar uma delas. Então, nós temos, por exemplo, a linha arminiana. Nós temos a linha calvinista. Também tem as vertentes legalista, e uma outra vertente antinominiana. Os arminianos, que no caso é a linha da Igreja Palavra Viva, tem uma ideia da salvação diferenciada dos calvinistas, que tem outra ideia da salvação. O calvinismo é mais para o lado da predestinação. O legalista é aquela salvação que é pregado desde o Concílio de Trento, que a salvação você tem que fazer as coisas para adquirir a salvação é por obras, é por méritos. O antinominiano é aquele que diz que não, isso não quer dizer nada, eu não vou fechar nesse assunto. O problema é que o legalismo ele pode destruir a graça. E o antinomianismo, ele acaba com os valores. Dos quatro aqui, a gente estuda mais, para o nosso segmento, o arminianismo. Mas a gente vai explicar depois, um por um, para vocês entenderem melhor isso aí. Então, a doutrina bíblica, ela é concebida de um modo geral. Já a doutrina sóteros, salvação, já é a da salvação. Quando eu falo em doutrina bíblica, teologia bíblica, eu falo do modo geral. Quando eu falo em soteriologia, já estou aqui falando sobre a salvação. Já é uma parte da teologia sistemática. Vamos aí na teologia antropológica. Esta teologia busca no homem humanidade, sua ligação interna ou externa com o seu relacionamento em Deus. Para muitos é uma ciência, já que está ligado a anthropos, do grego homem. Partindo desta premissa, afirma-se que a antropologia teológica é a ciência da fé que procura articular a existência humana com a verdade revelada por Deus e escrita na Bíblia, e assim compreender e poder explicar a vida humana, individual e coletiva, bem como as implicações, práticas decorrentes de suas
possibilidades de humanização e realização. Preste bem atenção. Essa teologia antropológica, ela vai analisar o conceito entre Deus e o homem e sua espiritualidade. Eu vi um programa agora de televisão, quer dizer, eu não assisto, estava passando os canais, e uma mulher, no programa de jovens, fez uma pergunta obscena, muito obscena, que hoje o Brasil está assim, né? Está sem pudor, sem censura. Essa geração Nutella, a partir de 1980, bagunçou tudo. Então, a moça fez uma pergunta obscena e pediu para a mulher responder a pergunta em nome de Jesus. Uma pergunta de sexo obscena. Eu até desliguei. Aí o conceito que eu vejo, por que ela chamou o nome de Jesus? O que tem a ver uma pergunta, né, de sexo, uma pergunta indecorosa? Porque há perguntas de sexo que são normais fazer dentro de um padrão de coerência, de educação, mas aquela mulher mal educada, mal criada, boca suja, faz uma pergunta daquela e coloca o nome de Jesus. Como é que pode isso? Aí você vê na televisão, você vê nas reportagens, pessoal que estava na droga, né, morreu lá na bagunça, no meio do problema, vai falar que lá no andar de cima, que Deus possa recebê-lo. Que bagunça é essa? Que critério é esse? Eu não estou julgando ninguém que vai para o céu ou não vai para o céu, mas é banalizar demais. A teologia antropológica, ela mais ou menos estuda isso aí, esse conceito, Deus, o homem, Deus, Deus enquanto a natureza humana enquanto compreende Deus, né? Ou se aproxima, ou tem uma ideia. Veja bem, irmãos, que no começo da civilização, as pessoas olhavam o trovão e corriam com medo, achando que era Deus, que era um Deus, algo supremo. Via o sol, achava que era o olho de um Deus. Então eles adoravam, né? No caso aí, o panteísmo, né? O panteísmo, o politeísmo. Eles adoravam a natureza por causa da força que ela tinha. Ou seja, o que é isso? Nós temos no nosso coração uma deidade. Nós somos criados por Deus, que nós temos uma deidade no nosso coração. Parece que tem já impregnado ali uma ideia de Deus. Como as pessoas não tinham o Evangelho, a Bíblia, o esclarecimento, eles iam adorando a pau, pedra, gesso, o que fosse pela frente. Isso é um pouco de teologia antropológica. A próxima aí, deixa eu tirar aqui para mim ver melhor. Teologia especulativa. Esta teologia procura tratar minuciosamente temas bem específicos, como também visa investigar verdades reveladas. Não confunde essa aqui com a sistemática, né? Essa aqui está dentro da sistemática, ela especula um tema. A sistemática especula vários temas. E essa aqui vai além da sistemática, logo em seguida vem ela, que ela vai entrar em cada tema específico. Ok? Essa teologia procura tratar minuciosamente de temas bem específicos, como também visa investigar verdades reveladas. Outra demanda dessa teologia é estabelecer uma conexão de inteligibilidade, inteligibilidade mesmo, entre os temas, bem como por ataques heréticos, ser contra, né, os ataques heréticos e profanos a respeito. Então, ela procura defender, né, aquilo que é mais correto em relação aos ataques heréticos que fazem contra a palavra. Vamos destacar as mais comuns. Teontologia. Teontologia é o estudo de Deus como Pai. Eu acho que alguns de vocês nunca ouviram essa palavra, né? Teontologia. É o estudo de Deus como Pai. Cristologia é o estudo da pessoa de Cristo. Pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. Angelologia, não confundir com angiologia. Angiologia é o estudo das veias. Mas angelologia é estudo dos anjos. Ângelos, anjos, grego. A ramatologia, que no caso aqui é o que estuda o pecado e o mal. A demonologia, que estuda os demônios, particularmente Satanás. Por fim, o doutor Orehe afirma que as avaliações da teologia especulativa
têm sido determinadas pelo programa teológico que se propõe por trás da interpretação histórica, ou seja, ele e o de uma teologia racional, para a qual a teologia especulativa permaneceria aquém do programa especulativo. Deixa eu voltar aqui a tela para a gente falar aqui no quadro, um pouquinho. Muito bem. Stop share. Ok. Bom, consegue agora ver o quadro aqui, não? Consegue ver? Tá longe ainda, né? Não, né? Tá consegue. Mais ou menos. Ok. Bom, talvez agora você não consiga ver, mas depois, quando colocar no vídeo, na biblioteca, você consegue ver melhor. Okay. Dá para ver, pastor. Dá? Beleza. Dá. Ok. Aí nós temos a teologia, ok? Teologia como uma base central do nosso estudo. Ok. Uma base central do nosso estudo, né? Aí dela, a gente tem a teologia bíblica, que focaliza os temas gerais. A bíblica, ela vai ser diferente da teologia especulativa. Por quê? A especulativa, ela trabalha o evento. Por exemplo, Noé fez a arca. A geral fala isso. A especulativa usou a madeira tal. Deus falou assim com relação a isso. Então, era mais específica, né? A teologia sistemática já está dizendo, é um sistema de temas. Por isso que é sistemática. Ela é um sistema de temas, porque ela vai trazer explicação mais perto, né, do que o tema exige em si. Aí, vendo aqui a outra teologia, a antropos. Deixa eu limpar isso aqui direito. Aí nós temos outras que foi falado aí, que é a antropos e é o homem. Ela estuda o relacionamento do homem com Deus, a aproximação do homem com Deus. Então, nós vamos voltar em outros momentos com uma performance maior nesses temas aí. Porque, na verdade, a gente está fazendo introdução à teologia. Ou seja, depois nós vamos ter muito mais detalhado, entendeu? Para você entenderem melhor. Bom, queria saber se tem alguém com alguma dúvida aí do que foi colocado para vocês. Senão, eu vou fazer aqui depois uma recapitulação. Ok. Deixa eu dar uma recapitulação aqui rapidinho. Essa aqui. Ok, deixa eu voltar aqui um pouquinho para dar uma recapitulação. Para a gente ir para o questionário. Muito bem. Ok. Então, a teologia bíblica, como eu coloquei para vocês aquela hora, ela é aquela teologia que estuda o termo de acordo com as partes da Bíblia, mas um tema geral. Ela é muito mais abrangente do que tipo assim, qual a diferença entre a bíblica, a sistemática e a especulativa? Muito bem. A teologia bíblica é um tema geral, né? A teologia sistemática, ela tem uma linha. Ela só estuda, por exemplo, salvação. A especulativa, ela vai estudar dentro da salvação. A especulativa vai trazer argumentos prós e contra aquele tipo de teologia. Interessante isso. Então, a teologia da salvação também já falei, que essa está bem clara para vocês, né? A antropológica, que aproxima o homem de Deus, estuda esse fenômeno, né?
natural do homem-deus, Deus e o homem. A especulativa, que vai trabalhar dentro do tempo. Por exemplo, gente, na teologia, estudo de Deus, tem essa teonto. Olha aí, ó, teontologia. Deve ter uma tontologia, que é o estudo do tonto, né? É bem parecido aí. É teontologia, que é o estudo de Deus, né? E a cristologia e a pneumatologia. Aí tem a ramatologia. Então, são pontos focais da sistemática. A gente vai voltar nelas aí depois, estudar um pouquinho delas aí, ok? Bom, eu vou abrir um pouquinho agora para um fórum. Se alguém quer comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa para entender um pouquinho do que nós estamos falando aí. Ok, eu vou perguntar então para vocês aí, quem vai me responder aí. Quando eu falo Israel passou o Mar Vermelho, é uma teologia qual delas? É uma geral, é uma especulativa, é uma sistemática? Qual que seria? Geral, né? Alguém falou geral aí? Ok. Aí você falar assim, Moisés libertou Israel do Egito, é como Jesus que libertou o povo do pecado, porque o Mar Vermelho aberto significa o caminho da salvação aberta, a passagem do povo de Deus significa o processo de regeneração. Que teologia é essa aí? Já não é geral. Ela pode ser sistemática, porque eu estou falando de salvação. Ou pode ser especulativa, porque eu estou estudando os menores pontos dela. Está entendendo? Então, o bonito da teologia é isso aí. Porque quando você não faz seminário, você acha que teologia é uma coisa só. Ah, teologia é teologia. Olha quanta coisa é a teologia. E nós não entramos ainda direto. Nós estamos passando por cima do avião, com o avião, olhando em todos os locais onde está, para a gente entender melhor. Entendeu? Então, é isso aí. A teologia faz isso aí. Vamos ao nosso teste de hoje. Vamos ao nosso questionário de hoje. Todo mundo pronto aí? Deixa eu pôr aqui para a gente ver melhor aqui na tela. Deixa eu chamar aqui o screen. Pronto. Ok, vamos lá. Deixa eu ver aqui, perto aqui agora. Ok. O que é teologia bíblica? Pergunta número 1. O que é teologia bíblica? 1. A. É o estudo das últimas coisas e o Apocalipse. B. É o ramo da ciência bíblica que explica os profetas. C. Trabalha os ensinamentos teológicos através dos acontecimentos bíblicos. O que é teologia bíblica? A. É o estudo das últimas coisas e do Apocalipse. Se você acha que é o B, é o ramo da ciência bíblica que explica os profetas. Ou C. Trabalha os ensinamentos teológicos através dos acontecimentos bíblicos. Escolha uma e coloque aí do seu ladinho. Vamos à questão número 2. O que é teologia sistemática? A teologia sistemática trabalha detalhes, princípios. Desculpa. A. Teologia que trabalha detalhes, princípios, doutrinas e cruza informações especificamente. B. Difunde uma só faceta da teologia. C. Ocupa-se somente nas profecias. O que é teologia sistemática? Seria A. Uma teologia que trabalha detalhes, princípios, doutrinas e cruza informações especificamente. B. Que difunde uma só faceta da teologia. Ou C. Ocupa-se somente nas
profecia. Escolha uma dessas e anote no seu caderno, aí, sua prova, seu questionário. 3. O que é teologia da salvação? A. É o ramo da teologia que esclarece ao homem sobre a salvação, soteriologia? B. É o ramo da teologia que estuda santificação apenas? C. É o ramo da teologia que trabalha mais a pneumatologia? Então, o que é teologia da salvação? Essa está fácil, hein? A. É o ramo da teologia que esclarece ao homem sobre a salvação, soteriologia. B. É o ramo da teologia que estuda santificação apenas? Ou C. É o ramo da teologia que trabalha mais a pneumatologia? Pergunta número 4. O que é teologia antropológica? A. É uma ciência bíblica para entender o homem? B. Uma ciência bíblica para entender a sociedade? Ou C. Uma ciência bíblica que busca no homem uma ligação com o seu Criador? Ou seu Deus, né? Uma ciência bíblica que busca no homem uma criação com o seu... Aqui sumiu aqui o nome, mas quer dizer seu Criador ou seu Deus. Ok? O que é teologia antropológica? Escolha uma das 3 aí e vamos entregar aí direitinho, ok? Muito bem. Opa. Muito bem. Alguma dúvida aí nas perguntas? Alguma coisa que ficou no ar? Nós já estamos com 36 minutos já. Olha que benção. O tempo passou rápido. Hoje nós vamos encerrar essa matéria, tá? Graças a Deus. Hoje estamos encerrando essa matéria. A semana que vem vamos começar já com a segunda matéria, que é historicidade. Vai ser muito boa também. Historicidade. Aleluia. Ok, Wesley? Ok. Então acho que nessa sessão o pessoal não tem pergunta não, né? Então, vou tocar o barco, né? Não tem. Tá. Então, vamos dar uma pausinha aí. Olha, quando eu peço para vocês 5 minutos, 6 minutos, é porque é o tempo que o sistema aqui converte. Eu tenho que esperar ele salvar a aula, entendeu? Aí tem que dar esse tempinho. Geralmente, normalmente seria 10 minutos. Mas nós estamos aí fazendo diferente aqui, então vamos fazer como estava fazendo antes, né? Pelo menos 5 minutos. Então, só preciso desse tempinho para acabar de gravar aqui. Como é que foi o áudio aí? Vocês conseguiram me ouvir bem? Amém. Mas depois, Wesley, se conseguir uma caixinha, era bom também, né? Sim, sim. Para a próxima semana a gente vai conseguir. Beleza, então. Olha, vou dar uma pausa aqui. Vocês terminam a provinha e passam para o nosso monitor. A gente volta daqui a pouquinho. Vou só salvar aqui. Agora são 19h45. Vamos voltar, então, 19h55. 5 para as 10. Ou 5 para as 8. Tá ok? Ok.